por que eu não estou sendo aprovado em processos seletivos. Se você tem essa reflexão, se você está tendo esse sentimento, esse é o vídeo ideal para você. Eu vou te falar alguns motivos que podem estar te levando a não contratação ou aprovação em processo seletivo. Fica até o final que você vai descobrir qual deles você pode ajustar para mudar essa realidade e, enfim, você ser contratado na posição que você tanto deseja. Eu sou Rodrigo Barbosa, mentor de carreira, e aqui eu vou compartilhar com você alguns motivos e fatores que podem estar te levando à não contratação de um processo seletivo. Primeiro fator, muitas vezes a gente confia muito na nossa experiência profissional como o grande e principal motivo para que a gente consiga ir bem em processo seletivo. Deixa eu te falar, só experiência não é mais suficiente. Eu particularmente acredito e eu faço preparação de centenas e milhares de profissionais exatamente para serem aprovados em processo seletivo, que processo seletivo é uma combinação de experiência com preparação. O que é que adianta você ter 5, 10, 15, 20 anos de experiência profissional e não ser a solução para aquela posição daqui para frente? Algo que aconteceu daqui para trás, que a tua experiência, óbvio que é válido, óbvio que ela é importante e ela precisa ser utilizada, mas ela precisa ser personalizada de acordo com cada posição. Ponto 2. Muitas vezes a gente acredita que ir para um processo seletivo é suficiente eu ir lá e conseguir ser a minha melhor versão. Provavelmente você já mencionou isso com alguém que você trabalha, provavelmente alguém já te desejou uma boa participação no processo seletivo te dizendo essa frase: vai lá e seja você. Ou vai lá e seja a sua melhor versão. Poxa, isso não é mais suficiente. Você precisa ser a solução para aquela posição. Exatamente isso. Mas você pode me perguntar: poxa, Rodrigo, como eu consigo ser a solução para aquela posição? Aí existem algumas etapas, tá? Algumas etapas. 3. Talvez você não faz a pesquisa e a personalização com a tua experiência, com você, com o teu perfil, com a posição. Muitas vezes você entra lá no site, e alguns profissionais costumam entrar no site das empresas que vão participar do processo seletivo e eles fazem a seguinte pesquisa: entendem um pouquinho mais sobre a empresa, entendem um pouquinho mais sobre as informações, só que a chave da virada está principalmente no que eu chamo de MVV. Ou seja, se você tem conexão com a missão da empresa, coloca algumas palavras daquela e alinha com o teu discurso, isso aumenta o impacto. 2. Se você consegue entender a visão da empresa e trazer isso para uma realidade que vai se conectar com o teu futuro que você quer construir, isso também vai ser visto com muito bons olhos. Um outro fator, eu acho que a gente já está no quarto fator. Um quarto fator que você pode não estar utilizando, que tem um impacto extremamente incrível em participação no processo seletivo, é preparar e adaptar as palavras-chave para você utilizar durante o recrutamento e durante as entrevistas. Pensa comigo, hoje você tem parado para analisar, antes de participar de um processo seletivo, quais são as principais competências que essa empresa quer para essa posição? Se você entrar lá no LinkedIn, por exemplo, for analisar a descrição da vaga, cada atividade que você enxergar ou que eles descreverem para essa posição, você pode transformar aquilo numa única competência. E pode pegar essa competência e aplicar isso como palavra-chave dentro do teu discurso, dentro da entrevista do processo seletivo. Por exemplo, elaborar relatórios que tragam um indicativo sobre próximos passos. Que capacidade é essa? Por exemplo, capacidade analítica. Construir um planejamento estratégico sobre atuação dentro da área, dentro da posição, dentro da região que você vai atuar. Que competência é essa? Visão estratégica. Ou seja, você pode adaptar a descrição da vaga com as competências, pega essas competências e avalia se você tem essas competências. Fazendo isso, você vai listar 3 a 5 palavras-chave para que você possa usar, repetir e abusar durante todo o processo seletivo. E uma última coisa que você pode estar fazendo e não está tendo aprovação no processo seletivo é que eu falo o seguinte: você tem que demonstrar brilho nos olhos, e quando eu falo isso, brilho nos olhos é, de fato, vontade em assumir aquela posição. 2, escuta atenta. Quando a gente vai para um processo seletivo, para mim, a principal competência que você tem que ter durante um recrutamento de seleção é a habilidade de ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a pergunta, mas, acima de tudo, conseguir identificar qual é a resposta que o recrutador quer ouvir de você enquanto candidato. Então, se você está mais preocupado em falar tudo aquilo que você tem para falar do que ouvir, aqui é o motivo que você pode estar errando.
Então, na próxima oportunidade que você tiver, ajusta esses detalhes de direcionamento que eu trouxe para você e lembre-se, aprovação para a tua posição é uma combinação de experiência com preparação. Não se confia só na tua experiência, se prepara, se prepara. Os profissionais que têm seguido o método que eu compartilho, que é o método 5As, que é autoconhecimento, análise da posição, alinhamento do teu perfil com a vaga, adaptação de palavras-chave e apresentação personalizada, tem um índice de mais de 80% de aprovação. Então, várias dicas aqui que eu passei para você, elas fazem parte desse método, que eu compartilho exclusivamente para os profissionais que fazem parte dos meus programas de aceleração. Mas, se você seguir esse passo a passo aqui, a probabilidade da tua próxima entrevista ou processo seletivo ter um resultado diferente e sim, você entrar em comemoração pela tua aprovação, ela é muito grande. E se você quiser conferir outros conteúdos, não só sobre o processo seletivo, mas como ser promovido, fazer transição de carreira, mas acima de tudo, destravar o teu crescimento profissional, é só me acompanhar aqui no canal, já se inscrever e compartilhar e curtir esse conteúdo por aqui, ou lá no meu Instagram, @RodrigoBarbosaIG, conteúdos para acelerar você e tua carreira em direção ao teu próximo nível. Até a próxima!